Boa noite a todos. Então, vamos dar início aqui para a nossa live. Esperar vocês irem entrando aí um pouquinho para a gente começar. Quem for entrando aí já vai comentando, já vai chamando os amigos, compartilhando nos grupos. Tá bom? Esperar 2 minutinhos aqui e a gente já começa, já chamo a nossa convidada especial de hoje. Hoje uma live especial do GRPG. Vamos ver o pessoal entrar. Quem for entrando já vai comentando. Hoje uma live diferente, né? O pastor Lucas e a pastora Bruna não estão aqui comigo hoje. Mas tenho certeza que estão aí acompanhando também. Eu vi aqui que a Adri curtiu, o Victor, o Manuel. Esperar mais um minutinho. E daí já começamos, tá bom? Vamos comentando aí, chama todo mundo. E já começamos. Entrando aí, só mais um pouquinho. Aí a Flávia, a Carol, a Brunita, tá, gente? Mais um pouquinho a gente já começa. Tá bom? Bom, gente. Então, vamos começar a nossa live hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou uma das líderes do GRPG. Para quem não conhece o GRPG é nossos pequenos grupos, né? Grupos caseiros, em que a gente tem esse momento de comunhão, um momento de compartilhar a palavra de Deus junto, é bem legal. E devido à quarentena, nós não estamos conseguindo ter esse momento presencialmente, né? Então, nós estamos aí fazendo a nossa live porque não podemos estar juntos, né? E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Tonina. Ela é uma psicóloga e eu vou chamá-la aqui agora para ela já entrar e para ela se apresentar e darmos início aí para a nossa live. Olá, Tonina. Oi, Pri. Tudo Boa bem? Noite. Tudo bom, e você? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite, um prazer falar com você e com quem mais estiver nos ouvindo. Obrigada. Tonina, eu não sei você, mas a Bíblia para mim, eu gosto muito da Bíblia porque ela é muito prática e ela traz princípios básicos assim para o nosso dia a dia mesmo, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Ela traz uns fundamentos. E tem um versículo que eu gosto muito, que ele está em Marcos 12, 29 ao 30. Que é um versículo que Jesus ele está ali conversando com umas pessoas e aí vem os mestres da lei perguntar para Jesus qual que é
o mandamento mais importante. Aí Jesus fala assim, que o mandamento mais importante é este. Ouça, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. Então, eu achei interessante, né? Porque o Senhor falando que o mandamento mais importante, ele está relacionado, ele diz respeito aos relacionamentos, né? O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento, aquele que nós temos conosco mesmo, né? Sim. Então, aqui tem essas esferas, né? E aí, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essas esferas. O primeiro que eu acho que é muito importante, mas que, na verdade, a gente nem vai acabar abordando aqui, com Deus. E aí, que é de termos uma intimidade com Ele, de buscar cada dia mais conhecê-lo. E aí, como que a gente consegue, né? Por meio da Bíblia, por meio de oração, estando em comunhão com os nossos amigos. Então, acho que o primeiro relacionamento que a gente precisa ter é com Deus mesmo, né? E aí, uma outra esfera que eu acredito que a gente precisa mesmo desenvolver e cultivar, né, que é o tema da nossa live de hoje, é primeiramente na relação de como nós, a nossa relação conosco mesmo, assim, que se Jesus ele fala que devemos amar ao próximo, como nós os amamos, então, como que eu vou amar uma outra pessoa se eu não consigo amar primeiramente, né? Então, antes de eu querer amar as outras pessoas, eu preciso ter este amor por mim mesma, né? E aí eu queria que você falasse para nós um pouquinho disso. Quais são as atitudes que nós podemos ter para, então, cultivar esse amor próprio e viver essa palavra que é tão importante, assim? Priscila, bom, primeiro, né, eu preciso falar com você uma coisa antes de eu começar a responder. Eu estou na página, né, do grupo, mas na página eu não estou vendo a live. Então, eu precisava ver um pouco do retorno que eles estão dando. Como que você está vendo? Qual é o link da página? Onde está sendo exibido? Eu vou pegar aqui para você e já te mando. Vou mandar no seu WhatsApp, tá, Camila? Sim. Manda. Tá. Vê se você consegue ver. Ok. Então, quem está entrando agora, nossa live de hoje é sobre o tema cultivando relacionamentos saudáveis. Aqui está os relacionamentos, né? A gente falou primeiramente que é o nosso relacionamento com Deus, que nós precisamos cultivar. E agora um outro ponto é na esfera de como nós cultivamos um bom relacionamento conosco mesmo, a nossa autoimagem, a nossa visão, o nosso amor próprio. Isso. Né?
E se você puder, pergunta como que tá o som para eles, porque o meu som tá com bastante ruído, Priscila. Verdade. Bastante ruído. Gente, responde aí para nós nos comentários como está o som. Se para eles estiver bom, é alguma coisa aqui. Senão, eu ia sugerir para você fechar seu som aí com fone de ouvido. Pode ser. Como que eles estão reagindo? Como eles estão respondendo? Nada por enquanto. Gente, responde aí. Eu vou lá pegar um paninho, então. Eu vou pegar... Eles responderam? Falaram para colocar. E agora, gente? Para mim, limpou. Para mim, o som ficou limpo. E agora, tá bom? Ruídos? Aí. Melhorou, gente? Nossa, deu uma corridinha, senhor. Mas você estava perguntando sobre que atitudes eu devo ter para me relacionar bem comigo e, por consequência, ter mais sucesso, né, nos 2 outros passos seguintes, né? Isso que você me perguntou. Isso. Então, eu acho, Priscila, que a principal atitude para eu me relacionar bem comigo é a aceitação. Nós precisamos entender o que significa aceitação. Nós precisamos desenvolver uma intenção de ter isso para conosco. Nós precisamos nos aceitar, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente ansiosa que briga com a ansiedade. Eu não quero isso, não aceito isso. Eu não aceito, né? A ansiedade é sua. Não adianta você não aceitar a ansiedade. Ela é sua, né? O primeiro passo é você aceitar. Claro, para depois você considerar o que você vai fazer com ela, né? Você vai aprender a lidar com ela, esse é o objetivo. Mas se você não aceitar, você nunca vai enxergar por onde você deve aprender a lidar com ela. Então, é importante a prática da autoaceitação, né? Da autocompaixão, né? De você entender quem você é. E eu até diria que o maior obstáculo que nós temos para isso é um desvio de pensamento que se chama comparação. Né? Eu tenho a impressão que as pessoas hoje, elas não conseguem mais se definir sem ter um outro como referência. Então, nessa comparação, isso é autossabotagem, porque eu sempre vou achar alguém que tenha um cabelo mais bonito que eu, ou uma pele mais bonita que a minha, ou os olhos mais bonitos que o meu, ou o nariz mais desenhadinho, o dente, a boca, o sorriso, o corpo, né? Ou mesmo a inteligência, quem tira nota mais alta que eu, quem é mais popular com a turma, quem fala melhor, quem se expressa melhor. Esse é um caminho de autonegação, né? Sempre que você se comparar com o outro, você está num caminho de pensar, né? A princípio é um caminho de pensar
muito doentio, muito equivocado, né? A comparação, ela anda de mãos dadas com uma amiga íntima dela, que se chama competição. Porque quando você compara, você sempre vai se colocar acima ou abaixo. Se você que se colocar acima, você está sendo presunçoso, presunçosa, arrogante, orgulhoso. Se colocar abaixo, você também vai ficar se sentindo inferiorizado, e isso vai demandar muita energia para você se sentir bem, até para outras coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é você identificar. Não estou gostando disso em mim, não estou aceitando isso em mim, por quê? Porque eu estou tendo alguma outra referência, eu estou fazendo alguma outra comparação. Né? E a internet, ela depende para que ela é usada, ela não é nem boa nem ruim, né? E eu penso num jeito muito ruim dela ser usada, que é aquela pessoa que sempre se mostra maravilhosa e, né, nossa, sou feliz, com o copo na mão, e primeiro que ela está se escondendo atrás de uma fachada super idealizada, né, e aí ela também, a hora que ela desliga a câmera, ela volta para quem ela é. E para quem vê faz mal, porque parece que todo mundo tá bem, né? Só eu que não tô. Todo mundo tá bonito, só eu que não tô. Todo mundo tá namorando, só eu que não tô. Todo mundo tá feliz, só eu que não tô. Agora, com distanciamento social, fica assim, você viu, a fulana saiu. Você viu? Olha, o fulano tá na rua. Olha lá, foram comer fora. Olha lá, fizeram festa de aniversário. Ei, foi todo mundo domingo na casa do tio. Fica de olho no outro, né? Sabe? Pense na sua vida, né? Examine aí o que está acontecendo, ouça, porque nós precisamos de informação, mas pense em você, quem você é, quais são os seus pontos fortes, os seus atributos, né? E eu também gosto de brincar, de pensar no que Deus pensa, né? Eu acho que, assim, se uma pessoa não tem algum problema, assim, para gostar de si mesma, pensa em Deus falando assim, nossa, como eu não gosto da Priscila, gente, mas a Priscila é feia, hein? Fala sério, nossa, a Priscila não é nada inteligente, não gosto da Priscila. Alguém consegue imaginar Deus pensando e falando uma coisa desse tipo? Jamais. Né? Sabe? Goste de si mesmo, né? Entenda. E, assim, não há mesmo ninguém perfeito, você tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, se tem alguma coisa a ser trabalhada, para e pense em como pode trabalhar, mas, assim, aceite-se, porque se você não se aceitar, você também não vai encarar seus pontos fracos, e não vai poder trabalhá-los, e não vai melhorar. Quando você se aceita, você também começa a ter uma prática que vai te ajudar a aceitar o outro. Se você não aceita o outro, você não gosta do outro, né? E a gente tem esse mandamento, né, sobre amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Ah, mas eu não gosto, né, do fulano. Ah, ame como se gostasse. Ame como se gostasse, porque o amor é ordenança. Agora, não gosta por quê? Né? Porque é diferente de mim? Ainda bem, né? Já pensou se o mundo inteirinho fosse feito de toninas? Coisa chata, que tédio. Priscilas, né? Nossa. Milhões de Priscilas no mundo. Então, o outro é diferente. Em alguns pontos, às vezes, essa diferença pode não ser compatível com a minha maneira de ser, mas a gente tem que entender também o que é essencial,
né? No que é essencial tem que ter afinidade, tem que ser compatível, mas tirando o essencial, tem muitas outras coisas que nós podemos nos tornar mais ricos se convivermos com pessoas diferentes de nós, né? Então, eu acho que é por aí, sabe, Pri? É entender a importância de se aceitar. Eu preciso me aceitar. É importante, né? Por que eu não me aceito? Tem alguma voz estranha na minha mente dizendo que eu não sou suficiente, que eu não sou legal? Essa voz não é de Deus, né? Essa voz, ou ela é minha mesmo, ou ela é de alguém lá da minha infância, eu não sei de onde é essa voz, mas essa voz precisa ficar lá atrás, né? E ser calada. Porque eu acho que eu preciso me basear no que Deus pensa de mim. Isso me leva a me aceitar, isso me leva a reconhecer onde eu sou forte, onde eu sou fraca, isso me leva a trabalhar meus pontos fracos e ver aonde eu preciso melhorar, né? E eu tenho que ter esse mesmo olhar para o outro, eu preciso aceitar o outro. Ele é como ele é diferente de mim, ainda bem, e é nessa multiplicidade de gentes, né, que nós vivemos. Deus é criativo. Quando a gente compara, quando a gente está jogando no lixo a criatividade de Deus, porque Deus fez cada um único, inédito, original, e não tem ninguém feio, não tem ninguém burro, não tem. Você só vai achar que é se você comparar. Nós temos que entender quem nós somos a partir do ponto de vista de Deus e de nós mesmos. E temos que entender quem o outro é, partindo do ponto de vista de Deus, né? E quem ele é. Quem ele é. Ele é assim. E também aí vai, né, pelos pontos que estão ok, por onde precisa dar uma melhorada. Mas antes de tudo vem a aceitação, Pri. Eu acho que é libertador, né? É libertador você poder ser você mesmo. É libertador você não ter que ficar toda hora se medindo, se competindo. E até tem na Bíblia mesmo esse versículo que fala que não é para a gente se comparar, porque quem faz isso não tem entendimento, né? Então é muito real, porque vira uma coisa louca, você aí fica insatisfeito o tempo inteiro, não enxerga beleza na vida, não enxerga beleza nas pessoas, não enxerga beleza em você, né? E se seus olhos forem mal, né? Se seus olhos forem bom, pelo menos todo o seu corpo será luz, né? Sim, então, sim. E a gente olha com os olhos da gente, né? Se os olhos são bons, tudo nos parece aceitável, explicável, mesmo que diferente de nós. Tudo vai parecer bom. Verdade. Mas esse é um trabalho pessoal, sabe? É um trabalho pessoal que algumas pessoas têm mais facilidade para fazer, outras pessoas têm mais dificuldade. Aí, por isso que existem os amigos, né? Existem... A igreja dá muito apoio, aconselhamento e todos esses outros recursos que não é necessariamente psicoterapia. Existem muitos outros recursos de convivência, de aceitação, amabilidade, apoio, ajuda, né? Agora, se de tudo, né, não, a gente vê que isso está trazendo dor e sofrimento, aí é hora de buscar especialista, né? É verdade. E aqui eu acho que você tinha uma outra pergunta, que acho que você acabou respondendo já, que é sobre essa, por exemplo, essa voz que você falou que de repente são de outras pessoas, ou de repente pode ser de algum bloqueio, de algum trauma, ou das nossas frustrações, decepções, né? Então, como a gente pode lidar com essas frustrações, decepções, amarguras, bloqueios, ao ponto delas não interferirem no nosso relacionamento com as outras pessoas e com a nossa autoimagem? Muito boa pergunta, dona Pri.
né? Assim, vamos diferenciar. O que é decepção? Decepção é eu falar assim para você, Priscila, vou te ajudar nisso, eu vou fazer isso aqui com você, se precisar, vou fazer para você e tamo junto. E aí você precisa e eu não faço. Então, você se decepcionou comigo. O que é frustração? É você começar a criar expectativa em cima daquilo com o qual eu não me comprometi. Eu não me comprometi. Mas você começa a criar expectativas que não são realistas. Você começa a fazer planos comigo sem me comunicar, sem me perguntar se eu estava dentro. Eu vou dar um exemplo prático que me ocorreu agora. Eu falo assim, Priscila, em julho, com pandemia, sem pandemia, nós vamos para a praia, né? Aí chega julho, você fala, e aí, nós vamos? Eu falo assim, então, não sei, vamos ver, né? Então, não sei, ai, não vai dar. Isso é decepção. Frustração é você começar a falar assim, eu acho que a Tonina podia ser uma boa companhia, fui planejar uma viagem aqui com ela, em julho, tá todo mundo cansado, né, com esse ambiente de distanciamento social, ninguém sabe muito bem como é que vai ser, como é que serão as coisas no amanhã, então eu vou fazer um plano aqui, e aí você faz um plano, chega a consultar valores, inventa uma viagem comigo, só não me comunica. Aí no fim de maio você fala assim, Tonina, tem uma surpresa para você. Planejei uma viagem para a gente em julho. Aí eu falo, ai Priscila, mas eu já tenho um compromisso. Aí você vai ficar frustrada. A decepção tem mais a ver com o outro, né, que falha. A frustração tem mais a ver com expectativas pessoais. Né, coisas que a gente imagina. E tem gente que faz isso até com Deus. Por isso que a gente não pode dizer, eu me decepcionei com Deus. Não existe isso, porque não tem, Deus é imutável e todas as promessas que ele fez, ele cumpriu, ele cumpre ou ele vai cumprir. Não tem como você se decepcionar com Deus. Agora, a frustração vem daquilo que você conta como promessa que ele não fez, né? Aí você pode ficar bem frustrado mesmo. E a amargura, Pri, assim, a amargura é aquela mágoa que você guarda no freezer, né? Você faz questão de conservar, de vez em quando você vai ali, olha, não tem validade, viu? Não tem validade. Se você deixar lá, vai ficar lá. E aí você, né, de vez em quando vai lá, fala, nossa, como é que pôde, né? Como pôde fazer uma coisa dessa? Meu Deus, né? A amargura é a mágoa no freezer. O que a gente tem que fazer com a amargura? Aconteceu no dia 20 de março de 2018. Vai lá no calendário, deixa a mágoa lá no dia 20 de março de 2018. Aconteceu, não vou mudar, não vou fazer de conta que não aconteceu, existiu, ok, mas ficou lá na data do calendário. Se eu trouxer para cá, vai doer de novo. Mas por que eu vou trazer para cá? Será que eu não tenho coisa melhor para fazer? Tá lá, de vez em quando eu vou lembrar. Agora, se você ficar trazendo, quando aconteceu, você sentiu, não sentiu? Se você ficar trazendo, você vai ressentir. Quer dizer, você vai sentir de novo, como se estivesse acontecendo, sendo que não aconteceu. Não judia da sua cabeça, do seu coração, pelo amor de Deus, já, né? Foi duro. Chorou. Se me conta, eu choro junto, mas assim, ficou lá, né? Não traz amargura. Porque senão, o que vai acontecer? Deus traz uma coisa nova para você, uma novidade, né? E você não aprendeu com a decepção. Então, você corre o risco de procurar uma pessoa parecida. Uma pessoa que fica prometendo mundos e fundos para o futuro, sendo que no futuro ninguém sabe, ninguém chegou. Compromisso é uma coisa.
né? Fica fazendo 1000 promessas mirabolantes para o futuro. Então, se você não aprendeu com a decepção, você corre o risco de procurar alguém no perfil decepcionante. Se você não aprendeu que você não pode fazer planos com o outro, que você não pode criar expectativa em cima de uma coisa que o outro não te falou, se você não aprendeu isso, você vai para o relacionamento novo e vai começar a planejar tudo de novo. Vai outra viagem, Priscila. Ligo lá para a agência de turismo de novo. Vou começar. Não, com esse vai dar certo. Quer dizer, não entendeu. A gente não faz planos, incluindo o outro, sem ter consultado o outro. Ai, Tonina, mas e a surpresa? A surpresa é outra live, aí é outro assunto. Aqui a gente está falando de expectativa sem consultar o outro. Né? E a amargura? Meu Deus, você chega para uma pessoa nova, né? Com uma fatura de tudo que o outro ficou te devendo. E aí você não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí você apresenta aquela fatura para a pessoa, porque a pessoa tem que te dar muita atenção. A pessoa tem que te responder sempre na hora. A pessoa, ela não tem mais vida, né? Ela não tem mais vida. Você vai ficar batendo ponto na vida dela o tempo todo, né? Sugando a vida dela, a energia dela. Não vai dar certo. Deixa a amargura na data. Ela aconteceu lá, né, lá atrás. Não estou diminuindo a importância. Às vezes é uma coisa séria mesmo, né? Mas tem que ficar lá na data, né? Senão fica esse negócio de trauma que não sara nunca na vida, porque todo dia abre a porta do freezer e olha de novo a mágoa congelada, aí fica lembrando do cheiro, da cor, da forma. Não. Aí é difícil ir para um relacionamento novo e ter esse relacionamento como sendo bem-sucedido, né? Porque você vai com a fatura. Tem gente que vai com a fatura do pai, fatura da mãe, fatura dos amigos. Ai, você não pode fazer isso comigo, eu já sofri tanto. Gente, sofreu pelos outros, né? Gente, a Priscila travou. Tá sendo visto? Vocês estão aí, eu estou falando sozinha. Como que tá? Agora vamos lá, me conta. Vocês estão me ouvindo? Ai, gente, caí aqui. Acontece, eu falei, gente, live, acontece isso. Tá bom. Deu certo agora, obrigada. Live acontece, faz parte. Tem que ter a bateria do notebook, já que estava acabando. Mas acontece. Tem gente que grava o vídeo e chama de live. Não é live. Live é assim. Acontece as coisas. A gente é de verdade e a gente está no ar. Então é assim. Ai, que bom. Mas diga, querida. Então é isso. Já passei o sermão todinho aqui de amargura, de frustração, decepção. Vamos parar com esse negócio, gente. Sabe, tem gente que permanece nisso, Pri, porque chama um pouquinho de atenção, você entendeu? Uma pessoa que fica assim, sempre tristinho, no canto, né, com a tromba. Isso chama um pouco a atenção, né? E aí essa atenção funciona como recompensa. E aí a pessoa se ilude com essa recompensa. Gente, atenção de dozinho, de peninha, nossa, a pessoa não vê a hora de sair de perto, porque, né? Sabe? Então, assim, esse tipo de recompensa não interessa. Recompensa bacana é saber que gostam da gente, que querem a companhia da gente. Às vezes a gente tá mal e aí precisa de ajuda, conversa, o amigo apoiando, mas assim, não dá para dar uma de esquisito sempre. Esquisito, acaba sozinho. Falei, tô leve. Pronto
começa a ler. É verdade também. Ninguém aguenta, né? Então, né, há tempo para tudo, não é isso também que a Bíblia diz? Tem tempo para você sofrer, tem tempo para você chorar, tem tempo para você ficar triste, mas também tem tempo de você, se levantar disso, né? Especialmente porque depois de crescido, você não vai ter sempre uma pessoa você não vai ter sempre uma pessoa falando, olha, a vida é boa, para com isso, vamos lá, né? Você não vai ter sempre isso. Quando você tem o que é gostoso, eu também gosto, mas você não vai ter sempre. Então, você precisa aprender a se levantar, né? E a se renovar, e a seguir, apesar dos problemas todos, né? Que é o que não falta para nós. A gente possa mesmo viver isso que você falou, né? Deixar no passado o que é do passado. Sim. Realmente se reerguer. Eu acho que é muito bom a gente cultivar esse pensamento de nós sermos protagonistas da nossa própria vida, né? Deixar esse vitimismo, culpar as pessoas. Sim. Né? Nossa, assumir a nossa parcela de culpa. Tomar responsabilidade sobre si. Isso é uma característica de maturidade. Tomar responsabilidade sobre si, sabe? Não adianta, é claro que o outro pode fazer muita coisa, mas eu posso pensar sobre isso como uma infeliz, uma vítima, e é muito duro, e eu não dou conta, é tudo contra mim, tudo eu. Ou eu posso falar, nossa, que infeliz, como é que trata uma pessoa legal como eu desse jeito, né? Deixa pra lá, vou seguir, né? Isso é uma coisa bacana da gente pensar. Não me quer, perdeu, que pena, eu sou legal. Eu sou legal. E se você não se acha legal, seja, procure ser aquela pessoa que você gostaria de ter por perto, né? Procure ser aquela pessoa que faz da própria vida, assim, um jardim, aonde Deus vem, senta e fala, que lindo, né? Quanto prazer eu tenho em estar aqui. Tem momentos maus e momentos difíceis. Para esse momento, nós precisamos de amigos verdadeiros, né? Conselheiros. Mas, de maneira geral, a vida que Deus nos deu é uma vida boa, com momentos difíceis, né? Todos nós passamos por eles, né? É verdade. Agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre um outro aspecto de relacionamento, né? Que aí seria mesmo esse relacionamento com o próximo. E eu penso assim, não sei quais são os seus conceitos, mas para mim a gente pode ter atitudes saudáveis e atitudes tóxicas. E eu classifiquei como tóxicas ciúme, aquela questão também de dominação, de controle. Então, como que nós podemos deixar de ter essas atitudes? Como que podemos deixar de ter essas atitudes? E aqui depois a minha próxima pergunta é de como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis, construir relacionamentos saudáveis. Adorei o jeito que você falou. Que agora também está na moda, a gente vê isso muito em redes sociais, né? Ai, pessoas tóxicas, livre-se de pessoas tóxicas. Gente, não tem pessoa tóxica. Ninguém é tóxico, por favor. O que existe, às vezes, é um comportamento tóxico, né? A gente, né? Uma atitude, como você disse, né? Uma atitude tóxica, mas não é a pessoa, ninguém é tóxico. Não é verdade? Você falou do ciúme, né? Durante muito tempo eu falei sobre namoro, sabe, no meio cristão, falei sobre sexualidade durante muito tempo. E para eu poder falar, lógico que eu li bastante a Bíblia, eu orei bastante, mas eu estudei bastante também, né? E eu não consigo deixar de dizer
que a gente tem que ter um tipo de maturidade emocional para namorar, né? A amizade, desde as criancinhas no maternal, ela já vem sendo desenvolvida. Ela já vem sendo desenvolvida. E se houver qualquer equívoco de conceito de amizade, esse ciúme já pode aparecer bem cedo. Pode aparecer em relação aos pais, por conta dos irmãos. Depois pode aparecer em relação aos irmãos, por conta dos amigos. Nossa, eu conheço gente grande que tem ciúme da irmã que namora. Ciúme, piti, chilique, né? Mas, assim, eu acho que fica bem grave quando você vai namorar. Então, por isso que eu sempre recomendo, a gente tem que estar bem para começar a namorar, sabe, galera? Se você não estiver bem, você vai procurar no outro o bem que você não está, né? E aí você coisifica o outro, você faz o outro virar remédio. Você esquece que o outro é uma pessoa, e aí você, né, você precisa da presença, da palavra, do abraço, você começa a tratar o outro como remédio, você fica dependente, né? Isso é muito ruim. A melhor parte do relacionamento a gente perde quando a gente fica assim. Então, eu acho que a gente precisa estar bem para namorar, a gente tem que examinar um pouco, assim, o que a gente pensa sobre pais, sobre os irmãos, sobre os amigos. Às vezes, isso é um excelente treino para namorar, né? Um excelente treino. Aí, você vai com essa coisa do ciúme. O que é o ciúme? O ciúme, uma pessoa que tem ciúme, ela parte do princípio que o outro é posse dela. E ela não está disposta a dividir. Ou, se ela ficar com muito medo de perder a pessoa, ela pode até dividir um pouquinho, mas sempre considerando que é dela. E ela está topando, né, dividir um pouquinho. Existe um erro de princípio, né? Você entender quem é você, quem o outro é, aonde termina a sua vida, começa a vida do outro. Isso tem a ver com o direito do outro, né? Isso tem a ver com aquele conceito de que se o outro me escolhe, na liberdade de ter outras pessoas, estar em outro lugar, fazer outras coisas, e se ele me escolhe, isso é bacana, né? Porque se ele não tem liberdade e está comigo, o que isso significa? Pensa bem, o que significa uma pessoa estar presa a mim? Né? As pessoas têm direito de ir e vir, precisam ter amigos, os namorados precisam namorar com os amigos, junto com os amigos. Esse negócio de namorar e se isolar é uma estupidez. O namoro acaba, aí a pessoa fica com cara de bully, volta para os amigos ficam, não é? Namorou, não é. Vai namorar com os amigos, fica em turma, vai ver filme, vai ver série. Bom filme, boa série, por favor, né? Mas vai. Agora, com o distanciamento social, nós estamos, assim, vivendo um momento de novos hábitos e novas atitudes. Mas eu já vi casal cristão, né, que se esgotava em ligações por vídeo e acabava o assunto e não conseguia desdar, e acabou fazendo bobagem. Né? Mesmo à distância, acabou fazendo bobagem, e aí vem aquele peso, culpa, autoacusação, uma coisa assim, dá para consertar, mas é difícil, melhor não fazer. Entendeu? Então, assim, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, olha, eu conheço grupos que estão lendo livros e se encontrando à noite para trocar ideia. Conheço grupos
que estão fazendo devocional juntos, né? É claro que uma hora ou outra vai ter um tempinho junto, mas sabe, tenha o tempo que o assunto requer. Não fica sem assunto. Não fica sem assunto. Quando a gente está na presença, às vezes a companhia é suficiente. E não tem assunto mesmo, né? Mas aqui, virtualmente, gente, essa realidade aqui é virtual. Então, se acabou o assunto, ó, te amo, tchau, sair da reunião. Porque o que passa disso vai ser falar dos outros, ou subir a temperatura do relacionamento, né? Fazer coisa errada. Mas o ciúme, ele parte desse princípio errado, Priscila, de que o outro me pertence. Então, eu disponho de que pedaço que eu vou dividir, o quanto que eu vou dividir. E hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, viu? Porque quando chove é difícil você subir para consertar. Estamos em casa, né? E eu atendo mulheres que sofrem, porque o marido fica assim, nossa, você vai ligar para sua mãe hoje de novo, já ligou ontem. Oi? Né? Então, assim, o outro não me pertence. Né? Ele pertence a Deus e a ele mesmo. Se eu for namorar, eu vou dar o espaço que ele precisa, o tempo que ele precisa, e vou ver o que ele dedica a mim. Se for pouco e eu preciso mais, eu vou falar, olha, eu me enganei, achei que eu tinha ouvido Deus, mas provavelmente me enganei ao ouvir. Dentro da minha imperfeição, eu ouvi Deus errado. Não vou ficar aqui cobrando de você, mas realmente o meu conceito de relacionamento é um pouco diferente do seu. Seguimos amigos, tem que ter coragem. Porque você querer pegar o outro e enfiar o outro num gabarito que é seu, chega uma hora que você começa a cortar dedinho para caber, cortar perninha para caber, né? E o ciúme é isso, né? O ciúme é uma impressão de posse. E, infelizmente, as músicas, toda a mídia, né, colabora muito para essa ideia errônea, sabe? Às vezes até os jovenzinhos consideram um elogio, falar, ai, você é minha, ele falou que eu sou dele. Cara, você não é dele. Isso não é elogio. Isso não é um elogio. É meio opressor, né? Terrível. E, às vezes, alguns gostam de ouvir essa coisa, porque as músicas propagam isso, os filmes propagam, as novelas propagam. Aliás, a gente faz uma escola sem fim, né, para aprender o que não é amor, e eles chamando de amor, né? Eu acho que, assim, eu vejo que tem meninos que falam assim, eu acho que ela não gosta de mim porque ela não tem ciúme de mim, né? Porque o ciúme às vezes armar, assim, né, o escândalo, né? O ciúme é natural do ser humano, né? Ele é natural, tanto que a Bíblia fala dele. Nós temos essa tendência, mas nós precisamos aceitar que temos ciúme, porque também não adianta ficar negando, e temos que rever os nossos conceitos, porque as ideias que estão por trás desse sentimento, ciúme, são ideias que não correspondem, né, às ideias de Deus. É melhor você rever. Tem tratamento. Amém. Ô, Tonina, você sabe uma coisa que me ajuda bastante, assim, quando às vezes vem esse sentimento de ciúme, e aí pode ser em relação ao meu namoro, pode ser em relação às minhas amizades, e aí eu sempre procuro ir na definição de amor, e a definição de amor que eu tenho é a que a Bíblia me traz, que é lá em 1 Coríntios
13, e ela acaba sendo o meu parâmetro, né? E é que ela fala que o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso. E aí ele vai citando várias questões, né? Então, acho que um contraponto é a gente realmente analisar o que é o amor e a gente se adequar dentro disso, né? Se moldar esse padrão que é verdadeiro, que é fundamental, que é essencial para a nossa vida, né? Sim, eu conheci uma senhora, ela era professora de escola dominical da igreja onde eu ia antes de estar na Vineyard, né? Hoje eu sou membro da Vineyard. E ela falava assim, Espírito Santo, eu não estou tendo paciência com esse assunto, vem ter paciência no meu lugar. Né? Pensa bem, é fruto. Uhum. Então, ele é pronto a nos emprestar o que nós precisamos para a situação. Ele tem para dar, né? O Espírito Santo está em nós. Então, o que é natural em nós? Vamos ser sinceros, vai. Com algumas diferenças individuais, vamos pensar o que é natural em nós. É a impaciência. Uhum. O que é natural em nós? Né? É o egoísmo. É verdade. Né? Por isso que nós temos que, humanamente falando, ir trabalhando isso sim. Uhum. Porque nós precisamos nos tornar pessoas melhores, né? Mas, em algumas situações, a gente fala, Espírito Santo de Deus, vem fazer o trabalho no meu Por lugar. favor. Para dar. É isso aí, amor. Muito bem. E, Tonina, deixa eu te perguntar. Você, como que está seu tempo? A gente precisa terminar exatamente às 8 horas? Ou tem Podemos ir mais um pouquinho, tá? Pode ir. Podemos. Tá. Eu queria saber como que nós podemos cultivar, quais são as atitudes que seriam consideradas saudáveis para a gente construir bons relacionamentos, boas amizades. Olha, eu acho que o respeito, né, é uma boa coisa para a gente pensar, porque a gente pode considerar a questão da aceitação, a questão de gostar de si, a questão de aceitar o outro com as diferenças, o que Deus pensa sobre mim, sobre o outro. Mas para construir relacionamentos saudáveis, eu sugiro esse ingrediente, que é respeito. Às vezes eu escuto as pessoas falando, a gente se dá super bem porque a gente é o oposto. Só que não, isso não é garantia. A gente se dá super bem porque a gente é igualzinho. Deus me livre. Eu acho que, assim, temos afinidades, isso desde amizade até relacionamento afetivo. Nós temos afinidades, temos pontos em comuns, né? E temos discordâncias. Uhum. Isso é natural. O que eu considero fundamental, né? Se somos cristãos, nós temos que ter aquela coluna dorsal em comum, princípios e valores cristãos, né? Aquilo. Agora, o resto, bem, se eu vou para a praia, se eu vou para a montanha, se eu gosto do azul, se eu gosto do verde, o que vai conciliar isso num relacionamento saudável? É o respeito. Uhum. Porque você esperar encontrar amigos que pensem exatamente como você, esperar encontrar num relacionamento afetivo uma pessoa que pense exatamente como você, é uma ilusão. Uhum. Né? Ou ficar procurando o exato complemento, a tampa da panela, a metade da laranja, eu não sei, eu acho que isso aí é um risco. Uhum. Não tem isso, né? De ser tudo igual, ou de ser tudo oposto, ou de ser complemento. Cada um é quem é. E o que vai temperar essa relação? Vai ser o respeito. Em dado momento, nós vamos conciliar as ideias. Em dado momento, nós vamos discordar.
Uhum. Uma hora a gente põe a toalha verde, outra hora a gente põe a toalha azul. Nós vamos para a casa da mãe de um, nós outras vêm para a casa da mãe do outro. É esse jogo de cintura, é essa flexibilidade, essa competência para ceder de vez em quando e negociar e flexibilizar. O respeito, viu, Pri? O respeito. E o respeito não é por merecimento, né? Uhum. Se eu estou com o meu carro na rua, uma galinha passa na minha frente, eu vou frear. E essa galinha nunca se deu respeito comigo. Não teve tempo. Né? O respeito é uma coisa que eu tenho em mim. Uhum. E eu dispenso. Né? Eu dispenso. Eu acho, assim, quando duas pessoas que se gostam, são amigos, ou mais, né? Ou pessoas que se amam, vão começar, querem construir uma vida juntos, elas precisam ter essa característica de temperamento, de personalidade, ter em si mesmo esse dom de respeitar. Uhum. Né? E, de novo, eu digo, se você assiste um jornal, se você vê um filme, você está aprendendo sobre desrespeito, né? Eu fico bobo de ver o jeito que os filhos falam com os pais nos filmes. Parece, assim, um bando de jovem numa república, né? É um desrespeito, né? É respeito. Você acha que eu respondi? Ai, achei que foi perfeita. Sempre perfeita, né, Tonina? Ah, sou nada. Ai, eu sou cachorro. Ô, Tonina, deixa eu te perguntar. O pastor separou umas perguntas que são as que ele mais escuta, assim, o pessoal perguntar. E uma delas diz respeito ao abuso, assim, né? Como que eu posso saber que o meu relacionamento, ele é abusivo? Tem uma dica, A palavra abuso, ela às vezes parece pesada, às vezes as pessoas não reconhecem abuso, porque quando a gente fala abuso, a gente tem uma tendência a ir para o físico. Uhum. Né? Mas um jeito, eu até conversei isso hoje à tarde com uma pessoa que eu atendi, eu acho que um jeito de você definir o abuso é assim, eu já falei algumas vezes que é importante a gente entender onde que a gente acaba e o outro começa, porque o outro não sou eu e eu não sou o outro. A vida dele não me pertence, nem a minha pertence a ele. Então, eu tenho que entender os limites. O que é um relacionamento invasivo? É quando eu passo esses limites. Né? Então, eu dou um exemplo, assim, bobo, porque fica claro, né, para a gente entender. O cara começa a namorar uma menina morena, depois de uns 3 meses ele começa, mas por que não dá a clareada, assim? Ia ficar bom para você. Né? Nossa, essas roupas que você usa assim, não sei lá, você acha que você não tá grandinha para usar esse tipo de roupa? Começa assim doce, entendeu? Educado, sutil, carinhoso, mas ele começa a querer mudar a pessoa a partir de uma superfície. Né? Porque aí dá tempo, se a menina fala, nossa, você tá querendo mandar em mim? Não, imagina, que isso? Não, perfeito, hein? Você é perfeita. Dá tempo dele voltar atrás. Então, ele começa na superfície. Isso é ser invasivo. Eu acho que entre amigos e entre namorados e noivos, marido e mulher, você tem permissão até para elogiar, né? Falar, nossa, você fica tão bem assim. Nossa, gosto tanto de você assim. Ou se te pedir opinião. Eu estava pensando, né, tal, o que você acha? Não sei, eu também tenho essa curiosidade, vamos ver como é que fica. Mas você fica moldando a pessoa, qualquer tentativa de moldar, de mudar, no sentido de moldar para um outro tipo de aparência, pensamento, isso é invasivo. Isso é invasivo. Agora, se quem foi invadido avisa, fala, olha, eu estou me sentindo invadida.
a maneira como você está falando comigo. Eu gosto de conhecer sua opinião, mas, assim, o tom de voz que você está usando, você está sendo muito direto e eu estou me sentindo invadida. O outro pode se adequar e pode ir tudo bem. Mas se depois que o aviso for dado, ele insistir, ou ela insistir, se houver uma insistência, a gente pode começar a pensar em abuso. Né? O abuso pode ser verbal, emocional, o abuso pode ser patrimonial, o abuso pode ser físico, em vários níveis, até o que a gente chama de estupro, né? Então, assim, começa com tentativas de mudar quem a pessoa é, o que a pessoa pensa. Eu me lembro uma vez, eu convivi com alguns amigos e tinha um lá que era, assim, muito dominador, né? E eu era nova, e ele falou assim, mas e você, pensa em fazer o quê, né? Eu vou fazer psicologia. E ele falou assim, mas dependendo de quem você casar, você não vai trabalhar fora. E eu, meio que adaptada, né, à cultura, respondi assim, ai, que ódio, nem que seja para educar meus filhos, né? Isso há 300 anos atrás. Aí ele falou assim, minha mãe nunca fez psicologia e educou a gente muito bem. E eu fiquei quieta. Hoje eu ia ter uma resposta boa. Mas na época, né? A gente, cada época uma cabeça, né? A gente vai. Então, é essa tentativa de interferir no cabelo, na roupa, no que fala, ai, você falou demais, ai, você falou alto, no que pensa, nos planos futuros. Né? Isso aí é um relacionamento forte, candidato a um relacionamento abusivo. Né? E dentro do casamento, Priscila, isso é terrível, porque eu acho que eu até falei isso. Eu acho que eu até falei isso aí numa outra live. O relacionamento abusivo, que o cara é, assim, transtornado 24 horas por dia, é de filme. Né? Na vida real, se a gente tirar alguma patologia, tá? Mas na vida real, o abusador, ele é assim, ele massacra a mulher, a hora que a mulher tá massacrada, ele fala, ai, me perdoa. Me perdoa, não sei onde que eu tava com a cabeça, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu não mereço você é maravilhosa. Flores, presentes, lua de mel, e daqui a pouco começa de novo. Nossa, mas você vai sair com essa roupa, você tá parecendo uma mulher da vida, blá, blá, blá. E começa, até explodir na agressão física. Né? Infelizmente, em alguns casos, em morte. Porque não tem nenhum relacionamento que o cara chegou para a mulher e matou ela. Não tem. Começa assim, né? Começa assim. E sutilmente. Eu falo a mulher porque a maioria dos casos é gênero mesmo, né? O que ela precisa é perceber sinais, que às vezes o cara nem é mau, é uma questão de cultura, né? A cultura dita esse tipo de comportamento, e ele cresceu num lar onde ele foi moldado para ser assim. Ele cresceu vendo isso. Então, às vezes, isso não tem a ver com a natureza dele, e aí a menina dá um toque aqui, um toque ali, e ele vai se adequar. Agora, se ele não se adequar, é bom ela pensar bem, né? Que às vezes aquilo que vem travestido de ciúme, de cuidar, de proteção e de amor, na verdade, não é nada disso. É um cara abusivo, invasivo, e ela pode até, Priscila, dizer assim, a escolha é minha, eu amo esse cara, eu aguento. Mas depois ela vai assistir ele batendo nos filhos.
E aí vai doer. Vai doer mais do que se batesse nela. Né? Então, essa pessoa precisa se rever, se tratar, sei lá. Isso não é doença não, viu? Não é doença não. Quem tem problema mental já sofre bastante discriminação. Já tem bastante peso sobre eles, né? Isso aí é mesmo traços de machismo, maus hábitos, desrespeitou a mãe, desrespeitou a irmã, agora acha que pode desrespeitar a amiga, pode desrespeitar a mulher, desqualificar a mulher. Entendeu? Tem que se orientar. Porque pode acabar em morte mesmo. Hoje a gente sabe, né? É complicado, né? Sim. Nesse caso, quem está sendo invadido precisa deixar bem claro qual é o limite, como se sente e qual é o limite, e o quanto está disposto a seguir se as coisas se consertarem e que não esteja disposto a seguir se as coisas não se consertarem. Isso aí, né? Sim, é verdade. E volta naquilo também, né, de se autorresponsabilizar pelas suas atitudes, né, também, assim. Sim. No sentido de vai querer pagar o preço, né? Pois é, ela não vai sozinha, né? Daqui a pouco tem filho. Ela não vai sozinha. É isso que ela precisa entender. Tonina, eu queria agradecer demais seu tempo aqui conosco. Eu sei que você tem outros compromissos. Teria mais um monte de perguntas aqui super legal para a gente fazer. Mas eu agradeço demais. Foi um tempo muito precioso, de crescimento, assim. Eu digo por mim e eu acho que eu represento todos que estiveram aqui conosco nessa live. Obrigada. Te ouvir muito bom, a sua sabedoria, tudo que você passa, seus ensinamentos, a pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigada pelo convite, foi um prazer e estou à disposição. Obrigada, Pri. Uma Muito honra. Obrigada, Janine. Eu também espero ter correspondido e, além disso, né, você tem o meu contato, se alguém quiser fazer uma pergunta, um esclarecimento, mais alguma coisa, talvez alguma coisa não tenha ficado muito clara, eu estou à disposição. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Tá bom? Tá. Muito obrigada, Tonina. Agradeço de coração, viu? Obrigada, querida. Boa noite. Beijão. Boa noite.